a todos e um bom começo de noite nesse nosso primeiro dia da semana, não é verdade? Eu quero convidar você a se colocar de pé comigo para louvarmos ao Senhor, para engrandecermos o nome do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no último capítulo de Lucas, é o capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Eu quero convidar você a ler comigo o verso 44 em diante. Lucas 24, o verso 44 nos fala assim: Em seguida, disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que deviam se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Meus irmãos, vamos orar. A verdade do Evangelho, a verdade da cruz, nos atrai a esse lugar. Cristo não só morreu, mas, como diz as Escrituras, ele também ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Ele está sentado à direita de Deus Pai, e é o nosso intercessor fiel, e a Ele nós iremos render honra, toda glória e todo louvor. E eu quero convidar você nessa noite a celebrar o nome do Senhor, a adorar aquele que veio não para melhorar a tua vida, mas Ele veio para transformar a tua vida. Ele veio para fazer a tua vida numa vida nova. Então eu quero convidar você nesse momento a entrar em oração comigo, a voltar o teu pensamento, a tua mente, o teu coração a Deus, e a fazer desses momentos um momento de proclamação, um momento de anúncio, um momento de celebração, um momento de contrição, um momento para cantarmos a palavra do Senhor, proclamarmos a palavra do Senhor, um momento para engrandecermos o nome do Senhor. Afinal de contas, Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Então eu quero que você repita comigo: Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda
glória, e Ele será adorado nessa noite, por mim e por você, pelo povo dEle que se reúne nesse encontro. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde. Obrigado pelo decorrer desse dia. Quantas coisas o Senhor nos proporcionou: o estar em família, o descansar, o meditar, o contemplar, tudo aquilo que esse dia nos proporciona, o primeiro dia da semana. Mas esse dia traz consigo algo muito significativo. Nós estamos com a tua mesa posta, mesa do Senhor, onde nós comeremos, beberemos, cearemos contigo, com o povo de Deus, celebraremos essa festa, Senhor Deus, que nos faz lembrar da tua morte e ressurreição, e nos faz anunciar que o Senhor há de voltar para buscar os que são seus. E por isso, Pai, o nosso coração se enche de esperança, como também de expectativa, para esse grande e glorioso dia que o Senhor reservou na tua agenda para nós. Por isso, Pai, nós queremos celebrar o teu nome com toda a alegria, com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, com todo o nosso vigor, não como quem canta para um homem, não como quem canta para um grupo, não como quem canta para si mesmo, mas como quem adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está entre nós, que habita em nós, que se faz presente nesse lugar e é merecedor de toda a nossa honraria, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Portanto, nós te adoraremos, Senhor, em espírito e em verdade. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, tá certo? Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, se você tiver alguém perto de você, e fala assim: vamos louvar ao Senhor. Esse culto é congregacional, vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei.
aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Eu entrarei. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre,
o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
criados, terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar
tudo aquilo que sonhei para ti. Ó filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Ó filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Ó filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Ó filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Te abençoarei. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Abraão, quando veio da batalha dos 4 reis, ele foi surpreendido por uma figura inusitada, chamada Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém. E vindo daquela batalha, Melquisedeque proveu suprimento para Abraão. Ele havia percorrido mais de 200 quilômetros, batalhando para resgatar todo um povo que foi levado cativo, dentre eles o seu sobrinho Ló. E quando Abraão se depara com aquela figura inusitada, ele então entrega o seu dízimo. É bem verdade que dízimo naquela época era algo muito comum de alguém que vinha de uma batalha. Mas a lição que nós temos ali, e a figura que Melquisedeque vai representar, segundo o autor de Hebreus, no capítulo 5, 6, 7, é que ele é um tipo de Cristo. Ele prefigura Cristo. E nós ficamos numa discussão infindável do tipo: o dízimo é da lei, é da graça. E quando Abraão faz isso, nem lei tem. Ou seja, o dízimo precede a lei, precedeu a lei.
A grande verdade é que o dízimo é fruto, é resultado de um coração que reconhece, como nós cantamos nessa noite, que Deus é criador de todas as coisas, mas Ele não só cria, Ele sustenta todas as coisas. E como criador e sustentador de todas as coisas, Ele sustenta a mim e a você. Sabe o pão que você comeu essa semana? É o pão que veio do Senhor. O suprimento na tua casa, na minha casa, aquele que vem do Senhor. A saúde que está na minha casa, na tua casa, veio do Senhor. Vem do Senhor. E como Abraão, que quando encontrou aquela figura, não precisou de muito discurso, de muita fala, de muito diálogo. Ele olhou, reconheceu e entregou. E o que nós fazemos em culto é olhar para o Senhor, reconhecer e entregar aquilo que é devido a Ele. Portanto, nós iremos fazer isso. Iremos fazer cantando, glorificando, jubilando aquele que cuida de cada detalhe da nossa história. Vamos louvar o Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Eu vou, e se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu sangue derramado naquela cruz é perdão dos nossos pecados, Pai. Tua morte na cruz nos aproxima do Deus Santo, do Deus justo, do Deus amoroso, do Deus perfeito, do Deus que está conosco. Nós louvamos o teu nome por isso, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos, consagrando cada dízimo, consagrando cada oferta, consagrando, Pai, cada valor, Pai, para a glória do teu nome. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento, Pai, de fazer aquilo que engrandece o teu nome, Pai. Portanto, Pai, que o Senhor possa estar tomando com o teu Santo Espírito aqueles que lidarão de alguma forma ou de outra com as decisões, Pai, que dizem respeito a esses recursos. Essa é a nossa oração, como nós fazemos sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poder sentar, irmãos. O louvor pode ficar aqui, nós iremos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 17. E eu queria ler com você uma norma que se encontra aqui nesse livro escrito por Moisés e dado aos sacerdotes. Portanto, ele também é chamado de a lei do sacerdote, ou a lei das ofertas. E eu quero convidar você a olhar comigo aqui, a partir do verso de número 10 até o verso de número 14. Eu quero convidar você a olhar Cristo aqui no Velho Testamento. Levítico, capítulo 17, do verso 10 ao 14. Todos acharam? Eu vou ler na versão NVT. Diz assim: se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue, sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso, eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. Amém. Uma vez eu estava pregando em Romanos, e eu estava falando sobre a mente fraca na fé, e que por uma mente fraca na fé, eu até nem como galinha ao molho pardo. E depois fui perguntado por algumas pessoas, sobre essa questão de comer com sangue e comer sem sangue. E eu perguntei para a pessoa que me abordou sobre isso, por quê? Qual a motivação dela em não comer com sangue? Era questões religiosas, questões culturais. Ela me falou que tinha um pouco das duas coisas. E na questão cultural tinha a orientação da sua avó. Na questão religiosa tem esse versículo aqui. E agora, qual é a saída?
Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos ver Deus resolvendo o problema do homem quanto ao pecado. O homem pecou e ele precisa se reconciliar com Deus. Quando nós lemos o livro de Êxodo, nós vamos ver um povo saindo do Egito porque Deus prometeu libertar o seu povo. Quando nós lemos o livro de Levítico, que é o livro da lei do sacerdote, ou a lei das ofertas, nós vamos ver Deus escrevendo para o povo por meio de Moisés, não apenas como eles viveriam a vida sacrificial, mas a vida sanitária, a vida relacional, a vida alimentar, inclusive. De maneira que esse povo, ao viver dessa maneira, o crente, ao viver dessa maneira, estaria glorificando a Deus. E quando nós chegamos nessa norma sobre o sangue, nós precisamos entender o valor do sangue no sacrifício. E quando nós olhamos para essas explicações, e a ênfase aqui é não comer o sangue por algumas razões. A primeira delas é porque o sangue é a sede da vida, é entender o sangue como sede da vida. Então o sangue foi derramado, acabou a vida da pessoa. Então Deus está dizendo que no sacrifício que vai para o altar, todo o sangue é colocado. Por quê? Porque a vida está no altar. Mas a pergunta é, por que uma vida vai estar no altar? Porque vai ser feita uma expiação. Porque alguém vai ter que morrer para o pecado de outras pessoas serem perdoados. Ou para que o pecado de uma pessoa seja perdoado. Então, esse sangue aqui simboliza isso. Agora, se você olhar ao longo de toda a vida do povo de Israel, até o ano 70, quando o templo é destruído, isso acontecia eminentemente no tabernáculo ou no templo. Uma vez que o templo foi destruído, não se sacrifica mais. É o que acontece hoje em Israel, eles não matam mais um animal. E eles não matam um animal não é porque eles creem em Cristo, porque eles não creem em Cristo. Eles não matam um animal porque o seu templo foi destruído e tais sacrifícios só poderiam ser feitos no templo. Nos dias de Daniel, quando eles estavam fora do templo, fora da cidade, fora de Jerusalém, as sinagogas foram criadas para que eles pudessem adorar a Deus. E eles substituíram os sacrifícios por aquelas 3 orações de Daniel, que ele fazia de manhã, de tarde e de noite. Então, se você for em Jerusalém, eles não sacrificam mais animais, mas eles fazem aquelas 3 orações no muro de Jerusalém, que foi substituída por esses sacrifícios. Porque só pode haver sacrifício no templo, no tabernáculo. E quando nós estamos olhando para o Velho Testamento, nós estamos vendo uma ordem do Senhor. Quando o Senhor está dizendo que não se pode pegar sangue, não se pode comer sangue, porque o sangue é vida, e porque esse sangue, ele vai representar uma vida pela outra. Agora tem um detalhe. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós pecamos todos os dias. Eu nem vou ousar fazer a pergunta aqui, quem não pecou essa semana, porque quem disser que não pecou essa semana já se fez mentiroso, então já pecou, como diz na de 1 João, porque nós pecamos de diversas maneiras, nós pecamos por ação, por pensamento, nós pecamos por palavras, nós pecamos por omissão, como está lá em Tiago, quem sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então nós precisamos do perdão do Senhor constantemente. E aqui, esse sangue vai representar uma vida. Agora, tentem imaginar a dinâmica de um povo, desde esse momento até o ano 70 em Jerusalém, sacrificando, sacrifícios que nunca acabavam. Todo tempo o sacerdote tinha que voltar no seu turno, e mais sacrifício, mais derramamento de sangue, e mais sangue por vida. Mas isso acabou no momento em que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. No dia em que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, nunca mais um cordeiro precisou morrer, nunca mais um pombinho precisou morrer, nunca mais foi necessário se fazer expiação dessa maneira, porque como disse João Batista, ao olhar para Levítico, e ao olhar para Jesus, ele fez a relação bionívoca, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Não é um animal, não é uma pombinha, mas é o Filho do Deus vivo, que deixou a sua glória e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, para que pudéssemos ver a sua glória como a glória do Deus vivo. Meus queridos irmãos, quando esse povo era convidado a manter o foco na expiação, todo o tempo sacrificando, todo o tempo derramando sangue, esse foco deveria ser mantido até a vinda de Cristo. Agora eles não precisavam mais matar ninguém, derramar nenhum sangue inocente, de nenhum animal que simbolizava aquele que viria morrer em nosso lugar. Quando nós olhamos para esse texto e enxergamos o valor do sangue, com a seriedade que o Deus que mandou o seu Filho derramar o seu sangue está levando em consideração aqui, é para que nós possamos compreender que o sacrifício do Senhor é algo sério, é algo precioso, é algo que deve ser valorizado, é algo que deve ser respeitado, como esses homens precisavam respeitar. E por essa razão eles não podiam comer com sangue. Eles, ao comerem com sangue, eles estariam profanando o sacrifício, eles estariam negando o perdão. E por isso, nessa norma sobre o sangue, o Senhor disse a esse povo: vocês não devem comer. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui, com toda a sabedoria, com toda a maturidade e amor que eu tenho por você e pela minha culinária. Quando eu como uma galinha ao molho pardo, eu não estou profanando nenhum sacrifício. Até porque não há mais nenhuma necessidade de derramar sangue de animal, porque o sangue precioso de Jesus já foi vertido na cruz do Calvário. Não comer sangue, no contexto bíblico, é não profanar o sangue que aponta para o Messias. Agora eu pergunto para vocês: o Messias já veio salvar ou ele ainda vai vir salvar vocês? Ele já veio ou ainda vem? Não, porque o meu já veio. Eu queria te avisar nessa noite. Eu queria te alertar nessa noite que o meu Messias já veio. Agora eu estou aguardando a sua segunda vinda, que é quando ele virá para buscar os que são seus. E os que são seus, eles dirão nessa noite, por causa dessa promessa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você é do Messias? Então diga comigo assim: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todo aquele já batizado e que professou Cristo na sua vida, batizado numa igreja evangélica, tendo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, de sua história, de sua existência, você deve participar dessa mesa. Você deve, como João Batista e como qualquer judeu messiânico, olhar para esse texto e chegar à conclusão de que não há mais necessidade de derramamento de sangue de um carneiro, de uma ovelha ou de qualquer outro animal, porque a sombra já deu lugar há 2000 anos atrás à substância. Essa sombra já deu lugar à substância 2000 anos atrás, e o nome da substância dessa sombra é Jesus Cristo, o meu e o teu Salvador. Portanto, comamos com muita alegria, celebremos essa ceia na presença do ressurreto. Enquanto você vem buscar esse elemento, nós vamos cantar uma canção, e você vai aguardar esse elemento em suas mãos, para que possamos comer juntos essa ceia do Senhor. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu,
graça e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Adore aquele que te resgatou. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. E tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Amém. Pega esse pão. Esse pão não era desse tamanho. Quando ele chegou lá na cozinha da igreja, ele era um pouco maior. Também não sei que tamanho ele era, mas para chegar nesse tamanho, ele foi partido várias vezes. Assim, foi o corpo do nosso Senhor. Ele foi transpassado. A coroa de espinho o feriu. Os cravos nas mãos e nos pés o cravaram naquela cruz.
E tudo isso por causa do meu e do teu pecado. Lendo a de 1 João esses dias, eu dei graças a Deus porque o tempo é presente. E o tempo presente diz assim: se você pecar, se você confessar, Ele é fiel para perdoar os pecados. Ele é aquele que perdoa os pecados. Ele perdoa os pecados do passado. Ele perdoa os pecados do presente. E pode ter certeza, se você for com o coração quebrantado, Ele perdoará os pecados do futuro. Nós temos um Senhor que, conhecendo a nossa humanidade, nos perdoa. Come esse pão nessa noite. Pega esse cálice, que simboliza o sangue de Jesus derramado. Olhando para a lei do sacerdote, para a lei das ofertas, a gente vê como que eles levavam a sério o sangue. O sangue é vida. Alguns dizem que o sangue era a alma, e portanto eles não comiam sangue, porque o sangue do sacrifício não podia ser profanado, ele era para expiação de pecados, portanto não toquem nisso. E eles não tocavam, ou quando tocavam, eles sofriam as consequências. Porque ali já se leva muito a sério o que Jesus fez há 2000 anos atrás, quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Mas sabe por que Ele fez isso? Porque Ele quer ter aliança conosco. O Deus que tabernaculava no Éden, que tabernaculou durante toda a caminhada do deserto, e que tabernaculou em Jesus, João capítulo 1, é um Deus de aliança. É o Deus que, no auge da sua comunhão com a Trindade, decidiu criar o homem para ter relacionamento com Ele. E esse Deus é um Deus relacional. É um Deus que quer ter relacionamento conosco. E nós somos conhecidos como o povo do pão e do vinho, o povo do corpo transpassado e do sangue vertido na cruz do Calvário. Portanto, nessa noite, renove a tua aliança com o Deus que decidiu habitar entre nós. Enquanto os cálices são entregues, por que não cantar mais uma vez essa canção? E eu passo para a Isabela dar os avisos. Plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Ei. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios. Pode deixar desligado, pastora, que eu vou projetar uns slides. Provérbios 18, versículo 10.
Obrigado. Amém? Glória a Deus. Provérbios, capítulo 18, versículo 10, diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Mais uma vez, torre forte é o nome do a qual o justo se acolhe e está seguro. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é oportuna, ela é atemporal, capaz de nos transformar. Peço em nome de Jesus que as nossas mentes estejam aqui nesse lugar submetidas àquilo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações, para que possamos compreendê-la, Senhor, em nome de Jesus, de uma forma tão profunda que nossa vida seja transformada para uma vida que Te agrada, Senhor. Ajuda-me nessa noite, nessa missão tão especial de ser um porta-voz da Tua palavra nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite, como projetado aqui atrás, é Torre Forte, Refúgio Seguro em Deus. Hoje em dia nós estamos em uma época de muita insegurança. Essa insegurança, ela acontece porque nós estamos cercados de notícias de violência nas ruas. Nós estamos o tempo todo vendo na rede social a crise política, crise financeira, escândalos, doenças. A cada dia se descobre um vírus novo e nós ficamos já com aquela tensão se vamos viver uma outra pandemia. Relacionamentos quebrados, doenças, guerras que cada vez mais estão acontecendo entre as nações. Isso nos traz uma certa insegurança, isso nos traz um certo medo, fora os nossos próprios problemas do dia a dia, as nossas lutas diárias, as nossas lutas dentro de casa. É um parente, é um filho que está doente, é o boleto que não foi pago, é o cartão de crédito que acumulou do mês passado com o mês seguinte, e nós ficamos ansiosos, com medos, angustiados. E a minha pergunta para você é: para onde você corre quando essa tempestade chega? Para onde você corre quando esses problemas aparecem? Aonde você busca proteção quando o medo bate à porta do seu coração? Quando a insegurança, quando o temor aparece, aonde você se socorre? Nas cidades antigas que nós estamos lendo nesse texto, quando o inimigo atacava, existia um lugar específico que servia como uma defesa, servia como um local de refúgio, uma fortaleza. E em Jerusalém eles construíram torres, essas torres estratégicas, para que as pessoas pudessem se socorrer quando o inimigo, quando alguém iria atacar a cidade. Eles então corriam para o centro. Essa torre ficava no centro da cidade, onde eles poderiam, de alguma forma, obter refúgio e também estar em segurança. Era um local muito alto, os muros muito grossos, representava então uma fortaleza. Se você puder anotar para discutir na sua célula, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 9, e também Josué, capítulo 9, versículo 51, você vai poder perceber que essas fortalezas, elas eram muito comuns. No próprio texto de 2 Crônicas vai dizer que, relata que o rei Urias, rei de Judá, ele fortaleceu a defesa de Jerusalém, construindo torres estratégicas para que as pessoas pudessem se refugiar. Em Juízes, capítulo 9, versículo 51, descreve um momento em que os habitantes de Tebes
Eles estavam fugindo dos ataques de Abimeleque. E quando eles fugiam dos ataques de Abimeleque, para onde eles corriam? Para uma torre fortificada no centro da cidade. E o texto diz que homens, mulheres, crianças, líderes, eles se trancavam nessa torre, subiam ao alto de um telhado buscando segurança. Então Provérbios está simbolizando nesse texto um lugar de proteção inacessível aos inimigos. E hoje nós iremos entender 3 pontos que falam sobre isso. 3 verdades nesse texto. O que é a nossa torre forte? Quem pode entrar nessa torre forte? E como nós corremos para entrar nela? Então o primeiro ponto que eu queria conversar com você é: quem é a nossa torre forte? A nossa torre forte é o nome do Senhor. Diga comigo: a nossa torre forte é o nome do Senhor. A nossa torre forte é o nome do Senhor. Por que Provérbios fala que é o nome do Senhor? Nesse mundo bíblico, no mundo antigo, principalmente aqui no Velho Testamento, o nome de uma pessoa representava quem era aquela pessoa. Seu caráter, sua reputação, sua essência. Se naquela época dissesse o nome de Tito, eles não somente iriam lembrar do pastor Tito, mas da pessoa quem ele é, como ele se relaciona na sociedade, como é o seu caráter, como é a sua personalidade, qual é a sua reputação diante daquela comunidade. E quando Provérbios fala que a torre forte é o nome do Senhor, ele está dizendo exatamente sobre isso. Quando Deus revela o seu nome, ele revela quem ele é. Quando Deus revela o seu nome, ele fala das suas características, da sua essência, da sua reputação. E isso para nós é extremamente importante. Quando Moisés pergunta para Deus: mas o que eu vou falar para Faraó quando ele perguntar: quem é que te enviou para libertar Israel? O que Deus responde? O eu sou te enviou. Diga: o eu sou te enviou. Isso, para o contexto bíblico, é muito importante, porque quando o povo de Israel escravizado entendia quem era o Deus que estava enviando Moisés, isso trazia para eles toda a confiabilidade e segurança necessária, porque sabia que não se tratava de um Deus pagão comum, mas do Deus criador dos céus e da terra. E na Bíblia nós temos exemplos sobre o nome de Deus, quem Deus é. Nós temos o nosso Iavé, esse texto que fala sobre torre forte é o nome do Senhor, Senhor é Iavé. E nós temos o nosso Iavé Jireh. Todo mundo sabe, Gênesis capítulo 22, versículo 14, o Senhor proverá. Quando o Provérbios está dizendo torre forte é o nome do Senhor, para você nessa noite que está passando crise financeira, para você nessa noite que está preocupado com a sua geladeira que está vazia, para você nessa noite que está preocupado com o salário, com o emprego, Deus tem um nome para você nessa noite, Ele é Jeová Jireh, o Senhor proverá sobre a sua vida. Torre forte ao nome do Senhor, Jeová Jireh. Nós temos o nome do Senhor, o nosso Jeová, o nosso Iavé Rafá. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Para você nessa noite que está enfermo, para você nessa noite que está passando por um problema de saúde, para você nessa noite que já foi desenganado pelos médicos, para você nessa noite que a medicina já disse, olha, para você isso não tem solução, para você que está como aquela mulher do fluxo de sangue há anos, tentando encontrar uma saída, uma solução, uma cura, nós temos para você o nome do Senhor que é Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que cura, o Senhor que traz transformação profunda no teu ser, na tua alma.
E não somente na tua vida física, mas na vida espiritual. O Senhor que sara, o que transforma e liberta de um grande câncer que significa pecado. A torre forte é o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Yahvé Shalom. Em tempos de guerra, em tempos de crises, talvez isso aqui para o povo que está na Rússia, para o povo que está na Ucrânia, para o povo que está na Palestina, fizesse mais sentido do que para você, porque nós não estamos em guerra. Mas nós estamos em guerra judiciária, nós estamos em guerra política, nós estamos em guerra nas redes sociais, nós estamos em guerra financeira. Isso nos perturba em pensar o que vai ser do amanhã, quem vai ser o presidente esse ano, como é que vai ficar a economia. E para você que está nessa crise, nesse problema, eu tenho para você a torre forte ao nome do Senhor, Yahvé Shalom, o Senhor é paz. O Senhor é paz. Mas não somente a paz sobre as circunstâncias desse mundo, mas uma paz que nos faz entrar na presença do Eterno, na presença de Deus, sabedor de que nós não seremos consumidos, porque um dia na cruz do Calvário, o sangue do justo, o sangue carmesim, o sangue do Cordeiro foi derramado sobre as nossas vidas, e agora a paz de Cristo está sobre nós. Nós podemos entrar na presença do nosso Deus e adorá-lo. Yahvé Shalom. Deus é paz. Juízes 6, versículo 24. Mas nós temos o nosso Yahvé Roi, talvez o Roi, não entendo muito bem do hebraico, mas pesquisando eu vi que é Roi, nosso Yahvé Roi. Quem é o nosso Yahvé Roi? É o nosso amigo, é aquele que cuida, é aquele que nos apacenta, é aquele que está conosco, é aquele que caminha conosco, é aquele que Hebreus vai dizer que veio à terra, aquele que nos representou, que sabe as nossas dores, que passou as nossas lutas, que sabe os problemas que a gente tem, que sabe a angústia que você também tem, e Ele cuida de nós, e Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, cuidando de nós, e Ele é o Senhor, é o meu pastor, e de nada terei falta. Salmo capítulo 23, versículo 1. Por isso, Provérbios está dizendo que torre forte é o nome de Deus, mas não é torre forte só porque é o nome, não, mas torre forte porque Ele é o Deus que me provê segurança, Ele é o Deus que me traz cura, Ele é o Deus que me traz paz, Ele é o Deus que cuida de mim, que cuida da minha casa, que cuida da minha vida. Ele é o Deus completo. Não há naquela época, e não há hoje, nunca haverá um Deus que pode fazer tudo que o nosso Deus é capaz de fazer. Só o Senhor é capaz de fazer todas essas coisas, e por isso que Ele usa o termo torre forte. E não só torre, mas torre forte, porque é uma torre que é uma estrutura alta, é visível, é uma segurança inabalável. É o Deus que não é apenas proteção, mas é a proteção forte, segura e confiável. No texto, na época antiga, essas torres elas já eram por si só um local de segurança, mas elas eram falíveis. Os exércitos conseguiam entrar na torre. Tinha sempre um ponto de insegurança. Mas quando ele fala que torre forte é o nome do Senhor, ele está dizendo: não existe lugar com uma fortaleza mais inacessível, segura e confiável do que a torre do nosso Deus, aonde inimigo nenhum, pecado nenhum conseguirá nos atingir. Ele é a torre forte. Problema nenhum conseguirá penetrar se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, como diz Salmo 91. Imagine uma mãe com seu filho pequeno durante uma tempestade. A criança não precisa entender meteorologia. Ela só precisa saber que está no braço da mãe. Ela só precisa saber que ela está no lugar que ela vai encontrar proteção. Ela só precisa saber que ela está no lugar mais seguro que ela poderia estar. Nos braços daquela que a ama incondicionalmente,
Assim é com Deus. Seu nome, seu caráter significa para nós segurança. De todos os problemas e dificuldades que você possa passar na vida, só existe um lugar que você vai encontrar total proteção e segurança. Esse lugar é a Torre Forte, o nome do Senhor. E para quem ama o nosso Deus, você ama Deus, sim ou não? Deus é lugar de esperança e refúgio para você. Eu queria ler contigo Isaías 40. Isaías 40 é um texto necessário para nós estarmos lendo. É um texto onde o Senhor traz consolo sobre Israel. É um texto onde o Deus poderoso olha para Israel e vê que eles estão extremamente atribulados, aflitos. E diz: eu preciso fazer lembrar esse povo quem é o meu nome. Eu preciso fazê-los lembrar quem é a torre forte que os tirou do Egito. Eu preciso fazê-los lembrar quem sou eu. E ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda, o nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temes, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Que na concha de suas mãos mediu águas e tornou a medida dos céus a palmos. Que recolheu na terra parte de um éfa e a pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselhos para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas para ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisas semelhantes confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e os ouvires, o cobre de ouro e cadeias de prata para forja para ela. O sacerdote idolatra, escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentais para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra.
mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, a seu tronco já se secam quando o sopro passa por ele e uma tempestade os leva para a palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama por nome, para ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma coisa só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses são os que estão na torre forte do nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que a quem servimos. Essa é a torre forte a quem estamos nele habitados diariamente. Essa é a nossa segurança, existência eterna, independência absoluta, autossuficiente, indestrutível, inabalável, intocável pelo inimigo e mais temível do que todos os reinos da terra. O povo daquela época estavam cansados de verem seus deuses fracassar, não eram poderosos, não traziam proteção integral, mas então surge um Deus na história que quebra toda a lógica humana, porque Ele, o próprio Criador, se faz agora se relacionar com a criação e não somente se relaciona, como protege o seu povo, 100% confiável, que mantém sua palavra, que não abandona o seu povo e mesmo sem o ser humano precisar da sua presença, Ele o amou a ponto de se dar por ele. Esse é o nosso Deus. E nós estamos contrastando essa torre forte com as torres do mundo presente. Provérbios vai falar no versículo 11 que a riqueza do rico é a sua cidade forte. Muitos, mundo afora, têm a riqueza, a fama, os relacionamentos de amigos poderosos como a sua torre forte. Mas é uma grande imaginação. Dinheiro não protege da solidão, dinheiro não protege da morte, dinheiro não protege de uma doença, dinheiro não protege de um vazio existencial. A única torre que resiste a tudo isso chama-se o nome do Senhor. O dinheiro não pode comprar salvação em Cristo. O dinheiro não pode perdoar os teus pecados. Mas Cristo Jesus, a nossa torre forte, ela nos protege de toda a condenação. Como disse Paulo, porque quem está em Cristo, nenhuma condenação há. E nós estamos confiando em quem? Emprego, conta bancária, relacionamento, saúde. Essas coisas, elas são bênçãos, mas não são refúgios. Refúgio é o Senhor. Então quem pode entrar? Quem pode entrar nessa torre forte? O próprio texto fala sobre isso. É o justo. Mas quem é o justo? As mesmas pessoas que se refugiavam em torres fortes eram aquelas pessoas que estavam com medo. Medo de serem mortas, de serem escravizadas, presas. O justo também, aqui comparado ao texto, somos nós. Pecadores, falhos, não perfeitos, que ninguém é, como diz Romanos 3:23. Mas é quem confia em Deus, quem tem fé em Deus. Quem sabe que mesmo na sua pequenez e dificuldade,
Só Deus pode trazer completa segurança. Só Deus pode ser de fato o chão que não vai ruir, que não vai tremer. É a rocha onde nós iremos firmar a nossa casa, que mesmo que as tempestades, mesmo que os mares venham soprando e batendo contra ela, nós permaneceremos firmes, porque nós estamos no Senhor. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. É crer. Quem pode entrar na torre forte? Aquele que crê em Cristo Jesus. Quem pode entrar na presença do Senhor e deleitar da presença do Senhor é quem crê no nome de Jesus. Só nos tornaremos justos, como diz Romanos 3, 22 a 24, quando nós tivermos fé em Cristo. Quando nós entendermos que só por Ele nós temos essa justiça, só pelo seu sangue, só pelas suas obras, não pela nossa, mas pela sua graça que foi derramada sobre nós, como diz Efésios capítulo 2, de 8 a 9. Se nós tivéssemos então que chegar a essa torre forte, estivesse lá um soldado na porta e dissesse e nos perguntasse: você pode entrar, Tito, de acordo com as tuas obras? Você pode entrar, Denilson, de acordo com a tua reputação? Obviamente que não. Obviamente que nós seríamos barrados na porta dessa torre. Mas quando nós chegarmos lá e apresentarmos o nosso carimbo, onde está o sangue de Jesus Cristo, nós iremos ser chamados a entrar ao gozo do nosso Senhor. Nós iremos ser chamados a entrar na dependência do nosso Deus, a torre forte. Mas enquanto isso, que estivermos aqui na terra, nós já podemos gozar desse privilégio de habitarmos em um lugar seguro e forte, 100% confiável, através da justiça que foi conquistada por nós, que é Cristo Jesus naquela cruz. Meus irmãos, o convite é para todos nós. Mateus capítulo 11, 28, ele vai dizer: olha, vinde todos os que estão cansados, vinde todos os que estão com medo, vinde todos que estão em pecado, vinde todos que não aguentam mais esse tempo, vinde todos os que entenderam que só Cristo Jesus pode salvar. Venham, venham você que está em iniquidade, venha você que está doente, venha você que está cansado, venha, venha. É um convite para todo mundo. Existe lugar nessa torre forte para todos. A torre é muito alta, é muito grande, é ilimitada. Tem lugar para todo mundo. Venha, venha, venha todo mundo. Entrem na torre do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, se você está nessa noite aqui e tem rodado muitos lugares buscando lugar seguro, eu tenho para te dizer que você encontrou nessa noite, e o nome dele se chama Jesus Cristo. Torre forte é o nome do Senhor. E ela não está com os portões fechados, muito pelo contrário, mas um dia esses portões estarão fechados para todo sempre. Mas enquanto esse tempo não chegar, esse portão está aberto para você. Você pode entrar nesse lugar, porque basta a fé em Cristo Jesus para você ter o passaporte. Você, nesse lugar, já aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Continue sabendo que Ele é sua torre forte. Mesmo que as dificuldades apareçam. Mesmo que as lutas apareçam. Mesmo que venha sobre você um diagnóstico que não se encontra na medicina, um remédio, uma cura. Mesmo que sobre você esteja uma situação de crise financeira que você não consegue mais enxergar saída. Mesmo que sobre você tenha um filho no hospital com problemas.
e você está angustiado, mesmo que o seu casamento esteja passando por dificuldades, continue acreditando que Deus é a sua torre forte e Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Porque a sua torre forte não é o seu filho, a sua torre forte não é a sua saúde, a sua torre forte não é o seu dinheiro, porque um dia, quando nós deixarmos esse corpo terreno, nós iremos de fato entender quem é a nossa torre forte e para o qual Ele nos chamou, que é para habitar nas regiões celestiais ao lado da sua presença. E como nós entramos então nessa torre forte, terceiro e último ponto. Veja que o texto, a ideia, não é andar, é correr. É correr, não é passear, mas é uma atitude que nos requer energia. Quantos aqui estavam fora de casa, na rua, quando caiu esse toró de hoje, esse pé d'água? Tinha alguém na rua? Meu irmão, você, se estiver dentro de um carro, ou se você estava na rua, você procurou algum abrigo, algum lugar, alguma coisa, porque era água demais. E eu que estava em casa, não saía nem que a vacatuça, como diz aí. Estava lá quietinho, brincando de cabana com Esther. E é interessante que naquela cabana, Esther dizia assim, nós estamos protegidos da chuva. E quando isso acontece, quando nós estamos na rua, que a gente vê o tempo fechar, meu irmão, você apressa o passo, você acelera o carro, se você está na bicicleta, você anda, porque você diz, eu quero chegar em casa antes dessa chuva me pegar. É mais ou menos assim que o salmista está falando quando nós estamos nessa vida. Ô irmão, não tem outra ação para nós a não ser correr para Deus. Precisamos correr para Ele todo dia. Todo dia. Todo dia. Hoje você está aqui bem, amanhã não sei. Hoje minha filha está ótima, mas amanhã não sei, se eu não correr para Ele, eu estou fracassado. Hoje a nossa vida financeira está boa, mas amanhã não sabemos. Nós precisamos estar lá, porque no dia que a tempestade cair, nós estamos dentro da torre forte. No dia que a enfermidade vier, nós estamos dentro da torre forte. No dia que a crise bater na porta da nossa casa, nós estamos dentro da torre forte. Ela não vai nos atingir. Mas há daqueles que, como a tempestade de hoje, estiverem longe da torre forte. Insegurança, medo, aflição de não saber para onde vai, a vida está a um fio. É isso que acontecerá com aqueles que no grande dia se encontrarão com o Senhor e passaram a vida toda sem estar na torre forte. E correr para Deus é isso, irmão. É a oração mais sincera que a gente pode fazer. É a oração urgente. Não é a oração decorada, mas de coração. Salmo capítulo 41, o salmista diz, Senhor, eu preciso de Ti. Ele foi muito reto, muito objetivo. Ele disse, Senhor, eu preciso de Ti. E talvez muitos de nós nessa noite estamos precisando dessa pequena frase em nossa oração, Senhor, eu preciso de Ti. Isso revela tudo, Senhor, eu preciso de Ti, porque eu não dependo dessas circunstâncias, eu preciso de Ti. Para me fazer lembrar, para me fazer entender como o povo de Israel, que a minha esperança está em Deus, o Altíssimo. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 a 15, anota para compartilhar na sua célula. Nós temos a oração de Ana. E diz que, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios. Você já orou assim, angustiado? Não consegue sair muita palavra? Você fica só balbuciando aquilo que o teu coração está sentindo, porque você não consegue encontrar palavras certas para dizer para Deus o quanto o teu coração está quebrado.
o quanto as lutas estão te atropelando, você não consegue falar muita coisa, a não ser lágrimas caindo, e as palavras não conseguem ter muito volume. Assim estava Ana. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Em outro texto, eu sou uma mulher que estou desesperada. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Uma mulher que entendeu desde cedo quem era a sua torre forte. Uma mulher que entendeu desde cedo que só existe uma forma, um veículo de nós entrarmos nessa torre forte. O nome desse veículo chama-se oração. É você no seu quarto de escuta, é você na sua casa, é você dizer: Senhor, Tu és a minha torre forte, eu preciso de Ti. Eu confio em Ti. A minha alma está atribulada, desesperada, sim. Mas eu confio em Ti. Correr para Deus é exatamente nesse momento de oração você abandonar os seus refúgios, seus outros refúgios, deixar de confiar em si mesmo, largar os ídolos e buscar a presença de Deus na sua palavra. Aqui, quando ele fala torre forte ao nome do Senhor, existe para nós uma atividade que é entender agora quem é essa torre forte. Alguns sinais eu te dei, algumas classificações do nome do Senhor eu te dei, mas a Bíblia em si nos traz quem é o Deus a quem servimos, e ela é suficiente para trazer a paz que excede a todo entendimento sobre as nossas vidas. É por isso que Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos, antes apresentai diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições em oração e súplica, agradecendo a Deus, dando graça sobre todas as coisas, e a paz, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente. Isso é poderoso. Quando você ora, como Paulo diz, eu vou entregar a Deus as minhas petições em oração e em súplica. Ele não fala só em oração, irmão, porque ele sabe que nós somos humanos. Nós sofremos como Ana, nós suplicamos, nós nos derramamos diante de Deus, e isso é o mais normal e natural possível. E eu levo para Deus as minhas dificuldades, aflições e lutas em oração e súplica, mas não esquecendo de como ele fala em Isaías 40, do que ele faz na minha vida. Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por isso, obrigado por isso. E algo que o texto diz, a paz que excede toda a lógica, todo entendimento, que a ciência não consegue explicar, ela guarda a tua mente, ela guarda o teu coração. Esse é o maior remédio contra a ansiedade. Esse é o maior remédio contra as nossas crises internas. Se Paulo diz que não pode essa paz ser explicada, eu não tenho condição nessa noite de explicar como ela vai vir sobre a tua vida. Eu só tenho uma certeza, ela vai vir. Ela vai vir. E nós precisamos correr, porque nós sabemos que correndo nós estamos indo para um lugar seguro. Quando você vai para sua casa, você tem a certeza absoluta que lá é um local de segurança. Você sabe, você não tem dúvida, rapaz, será que se eu chegar em casa eu vou ficar protegido? Não, você sabe que lá é seguro. É assim com Deus. Nós vamos correr para Ele em oração porque nós temos absoluta certeza de que lá é um lugar de segurança. Lá é seguro. Deus é confiável. Deus é maravilhoso. Quando um filho cai, quando um filho adoece, quando um filho tem medo, quem eles procuram? O pai, a mãe, os pais.
Recentemente, Estezinha queimou a mão, colocou a mão numa chapinha de cabelo. Eu estava no trabalho, Sara estava na casa da sua tia, e ela então estava rodeada de apoio. A Sara estava lá, os tios estavam lá, os primos estavam lá e correram para o hospital. Mas ela só conseguia dizer uma palavra, uma frase: eu quero meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Quando o desespero bate, irmão, na porta da nossa vida, tudo bem, você vai perder o chão, vai chorar, você vai gemer, está tudo bem. Como Estezinha que colocou a mão em uma chapinha quente, ela gemia, chorava, gritava, esperneava. Assim acontece conosco quando as dificuldades aparecem. Somos humanos. Mas assim como Estezinha, em meio às lágrimas, existe um pai. Ela sabia que mesmo às lágrimas existia um pai que ela poderia clamar e chamar. Em meio às suas lágrimas existe um pai. Existe uma torre. Existe um lugar seguro. Com os braços fortes. Não como os meus, que nem academia faço. Mas os braços de um Deus que sustenta os céus e a terra. Um Deus que, como diz Isaías, que com a concha das suas mãos Ele recolhe os oceanos, que com o palmo das suas mãos Ele mede os céus. Esse Pai, Ele está disponível a todo momento, como o Pai da parábola do filho pródigo. Há um Deus que te ouve nos teus clamores. Existe um Deus que Ele não só ouve o teu clamor, mas faz como fez com Israel, Ele te atende. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, como diz Salmo. Salmo 46:1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que garantia temos então em Deus? Para terminar, eu queria chamar o louvor. Não significa ausência de problemas, mas uma presença no meio dos problemas. Um Deus no meio do caos, uma proteção garantida, uma proteção 100% confiável. A paz que excede todo entendimento estará lá. Meu irmão, qual é a sua tempestade hoje? Qual é então o seu medo hoje? Qual é então a sua dívida hoje, a sua doença hoje, a sua solidão hoje? Eu queria te convidar a vir aqui à frente, para nós estarmos orando como igreja, para nós estarmos em oração, fazendo isso e correndo para a nossa torre forte, para nós estarmos juntos, clamando ao nosso Deus como fez Ana. E eu não me importo se você só vai balbuciar, eu não me importo se você vai gritar, vai falar baixinho, se você vai se ajoelhar, eu não me importo, eu só quero que você faça o que Ana fez. Dizer: Senhor, a minha alma está extremamente abatida. Senhor, eu preciso de Ti. Ou então: Senhor, eu não estou hoje com nenhum problema, mas que eu não me apoie nessa certeza, que eu continue confiando em Ti. R.C. Sproul, ele dizia que ele orava igual um covarde. Quando ele orava o Pai Nosso, ele dizia: Senhor, ele dizia: livra-me do mal,
livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E o texto ali, mal, não é só a maldade do mundo, mas é o maligno mesmo. Livra-me do maligno nesse mundo. Essa é a tradução correta. Livra-me do mal, livra-me do diabo. E ele dizia, irmãos, não porque eu tenho medo do diabo, mas é porque eu peço para Deus que eu não passe o que Jó passou, porque talvez eu não sei se eu vou ter a mesma convicção. E ele dizia, Senhor, livra-me do mal, mas se um dia for da tua vontade que eu passe por isso, eu tenho a certeza, a plena convicção de que o Senhor me dará toda a capacidade, o suporte, a força necessária para passar pelo que eu tiver que passar. Muitos perguntavam para ele, pastor, então por que Deus não nos dá força antes da tribulação? E ele disse, olha, um filho chegou para o seu pai e perguntou isso. E o pai disse assim, filho, quando você vai para a escola, eu te dou a sua passagem para a escola anos antes, ou eu te dou a tua passagem no dia que você vai para a escola? E ele diz, você me dá a passagem no dia que eu vou para a escola. E o pastor respondeu assim, é Deus conosco. Ele vai nos dar toda a força, toda a capacidade, toda a energia quando nós precisarmos dela. Mas ela estará lá. Deus estará lá. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa torre forte. Ah, Senhor, o nosso coração por vezes quer nos enganar, nos fazendo acreditar que a nossa segurança está no dinheiro, é no salário, é naquele salário que eu tanto quero. Às vezes, Senhor, meu coração quer me enganar que a minha segurança está em ter uma boa saúde. Meu coração quer me enganar, Senhor, por me fazer acreditar que é viajando, conhecendo os 196 países que eu estarei seguro. É conhecendo todas as culturas. Meu coração às vezes me faz querer acreditar, Senhor, que é na amizade, é naquele juiz, é naquele promotor, é naquele político que eu estou seguro. Ah, é naquele carro que eu estou seguro. Mas diante, Senhor, de todas as regiões celestiais que nessa noite nos assistem, nós queremos declarar que a nossa torre forte é o Senhor. A nossa torre forte chama-se Deus, o nosso Jeová. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Roge, Jeová Shalom. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa torre forte. Quando passarmos por um aborto, Senhor, é a Ti que nós iremos recorrer à nossa torre forte. Quando perdermos um filho, quando sermos atropelados numa calçada, quando o câncer vier sobre a nossa vida, nós iremos declarar, é o nosso Deus, é a nossa torre forte, Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa torre forte. E nós queremos correr para Ti, Senhor, como fez Ana. Tu conheces as nossas dores. Dizer, nossa alma está extremamente desesperada por Ti, Senhor. Mas acima de todos os problemas, nós queremos dizer que Jesus é a nossa torre forte, porque retirou de nós um grande problema que nós não seríamos capazes. A condenação eterna, a ira de Deus. Não somente o pecado, mas a ira que o mundo vai enfrentar um dia, a ira implacável do santo que está recolhendo ela para derramar sobre aqueles que não confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Dessa ira nós estamos livres pelo sangue carmesim. Por isso que 1 João vai dizer que o amor lança fora todo medo, e esse medo é o medo de que um dia nós iremos estar diante do Santo dos Santos, e o amor de Cristo derramado por nós lança fora esse medo, porque nós estaremos diante do Senhor, e o Senhor já conquistou essa justiça por nós.
nos justificou de todo o pecado e de toda a condenação. Obrigado, Senhor, por essa torre forte. Nós queremos te agradecer, te entregar o teu povo e te louvar pela tua palavra, Senhor, mais uma vez. Nos dê uma semana debaixo dessa proteção infalível. Que amanhã, segunda-feira, quando vierem os problemas, a gente lembre dessa palavra: mas eu estou numa torre forte. Que amanhã, Senhor, quando a dificuldade vier, possamos lembrar: há um Deus que supre as minhas necessidades. Ele é meu Jeová Jirê, meu Deus provedor, meu Deus provedor, meu Jeová Rafá, meu Deus que cura. Ele é meu Jeová Shalom, aquele que traz paz sobre a minha vida. Ele é o meu Jeová Roi, aquele que me protege, o meu pastor, que cuida de mim, da minha família, da minha casa, que me faz repousar em pastos verdejantes. Esse é a minha torre forte. Ele tem um nome, o nome dele é o Eu Sou, o grande Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo. Ele é a nossa torre forte. Que o nosso coração, Deus, clame isso todos os dias para os nossos problemas. Problema, você não entra nessa torre forte, porque ela é impenetrável. Pecado, você não entra nessa torre forte, porque ela é impenetrável. Diabo, você não entra na minha casa, você não entra no meu casamento, você não entra na minha família, você não entra sobre os meus, porque a minha casa está na torre forte e o nome dela é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Nos dê uma boa semana debaixo da tua graça. Nos dê uma boa semana na tua presença. Nos leve para casa em paz. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. O seu nome